damas, bom dia, cavalheiros, pessoal do oitavo ano. Vamos estudar um pouco sobre as correntes políticas do século XIX e, em específico, revisar alguns princípios, alguns conceitos introdutórios como a gente combinou na aula que a gente teve ao vivo, ok? Então, vamos revisar esses conceitos e, posteriormente, seguir para as correntes políticas propriamente ditas, ok? Primeira coisa que a gente precisa entender, como estava a Europa depois da queda de Napoleão. Perceba que é um mapa um pouco diferente do que a gente está acostumado. Primeira situação, cada país aqui ele recebe o nome de reino. Ele era uma monarquia, tá? Reino de Portugal, Reino da Espanha, Reino da França. No final voltou um rei para o governo da França, Reino da Grã-Bretanha, Irlanda, assim sucessivamente, ok? Então, ainda existiam monarquias. A maioria dos poderes da Europa eram monarquias. Porém, entretanto, apesar disso, houve diversas transformações no pensamento político da população. O que? As pessoas, a burguesia, os nobres perceberam o seguinte: a política não é só feita da vontade do rei, ela é feita da vontade do povo também. E essas ideias começaram a circular e começaram a transformar as perspectivas políticas na Europa, ok? Então a gente vai ver diversos processos, diversas revoltas no século XIX, inclusive processos de unificação. Por exemplo, aqui, a Alemanha, que é essa partezinha aqui contornada de vermelho, ela vai sofrer um processo de unificação. Ela ainda não era um reino unificado, era uma união de vários reinos, o reino da Baviera, o reino da Saxônia, o reino da Prússia, etc. E a Itália também. A Itália vai sofrer aqui um processo de unificação, certo? Tem os Estados Pontífices, tem o Reino das Duas Sicílias e assim sucessivamente. Okay? Vai haver esse processo de unificação. Essas correntes políticas, elas do século XIX, elas são geralmente classificadas em três: o liberalismo, o nacionalismo e o socialismo. Certo? Cada uma delas tem um conjunto de filósofos que têm pensamentos diferentes, certo? Mas a grosso modo elas são colocadas nesses três princípios, ok? Então, antes de a gente começar a estudar propriamente dito as características de cada corrente filosófica dessa, a gente vai primeiro estudar características gerais de correntes filosóficas, características gerais de cosmovisões, porque a partir disso vai ficar mais fácil entender como é que as pessoas pensavam de maneira tão diferente. O membro de uma corrente política defendia uma coisa, o membro de outra corrente política defendia outra coisa totalmente oposta. Então, a gente já vai revisar isso conforme vocês pediram na aula ao vivo, para depois se aprofundar especificamente em cada corrente política, ok? Um conceito que ajuda a gente a entender essas várias maneiras de pensar diferentes é o conceito chamado de cosmovisão. O que é uma cosmovisão? Cosmovisão é uma maneira de ver o mundo, uma maneira de como enxergar a realidade, é uma maneira de como se vê a realidade. Ela engloba uma percepção da natureza humana, um conjunto de postulados que devem nortear o desenvolvimento social, uma concepção metafísica, uma perspectiva moral. E a partir disso tudo, também uma proposta de educação. Tá? Isso é uma cosmovisão. Okay? Então, cada cosmovisão diferente é um conjunto de pensamentos. Okay? Elas têm maneiras diferentes de entender como seria a melhor sociedade, maneiras diferentes de entender como é a natureza humana, maneira diferente de entender o que é a metafísica, por exemplo, se há vida após a morte, ou se como é organizada essa vida após a morte, ou como as ideias interagem com a estrutura da realidade, ou o que é o certo, o que é o errado, o que é certo para uma cosmovisão não necessariamente é o certo para a outra. Então, esse conceito de cosmovisão vai ajudar a gente a entender não só as ideias, as correntes políticas do século XIX, como também as do século XX, ok? Então,
Vamos entender isso mais precisamente a partir do conceito de axiomas, porque toda cosmovisão ela tem um conjunto de axiomas. E o que são eles? Bom, falei que toda cosmovisão tem um conjunto de axiomas que a define. Pois bem, o que é um axioma? O axioma é uma premissa considerada necessariamente evidente e verdadeira. Ela é o fundamento de uma demonstração, porém ela mesma às vezes é indemonstrável, certo? Originado de princípios inatos da consciência, de uma generalização da observação empírica ou mesmo de uma revelação divina. Ou seja, o que é isso? O que é um axioma no frigir dos ovos? É a primeira premissa, aquelas primeiras ideias que definem que compõem uma ideia, uma maneira de ver o mundo, uma cosmovisão, certo? Toda cosmovisão tem o seu conjunto de axiomas. E as pessoas de uma determinada cosmovisão são justamente aquelas que seguem, acreditam aquele conjunto de axiomas, ok? No campo da religião, o axioma é chamado de dogma, ok? No campo da filosofia é chamado de axioma, mas no campo da religião ele é chamado de dogmas, ok? Então, isso basicamente é o axioma, é aquela verdade fundamental das diferentes maneiras de ver o mundo, certo? Essas verdades elas não necessariamente são demonstráveis, mas elas servem de base dos raciocínios daquela cosmovisão, ok? Toda cosmovisão ela vai ter o seu conjunto de axiomas, ok? É possível que existam cosmovisões com quase os mesmos axiomas, só um ou dois diferentes? Sim, é possível, certo? Então, é possível que cosmovisões diferentes tenham algum axioma que seja em comum entre elas? Sim, também é possível, ok? Mas cada cosmovisão vai ter ali seus axiomas em específicos, ok? Só para a gente entender um exemplo de axioma, certo? Um exemplo de axioma de uma cosmovisão. Por exemplo, um católico, ele acredita que Jesus é Deus, ok? A crença na divindade de Jesus Cristo faz parte da cosmovisão católica, certo? Um católico é o quê? É uma pessoa que acredita que tem aquela cosmovisão da Igreja Católica, ok? Faz parte, um dos axiomas dessa cosmovisão é a crença que Jesus é Deus, ok? Não pode existir ou não existe um católico que não acredite que Jesus é Deus, ok? Então, todo católico acredita que Jesus é Deus. Jesus sendo Deus é um axioma da fé católica, é um dogma da fé católica, ok? Faz parte da identidade do ser católico acreditar na divindade de Jesus Cristo, ok? Um outro axioma de uma outra cosmovisão. Um ateu. Um ateu acredita que Deus não existe. A crença que Deus não existe faz parte da própria identidade do ser ateu. Não dá para uma pessoa ser ateu e acreditar na existência de Deus, ok? Então, Deus não existe é um axioma das cosmovisões que são ateias, ok? Então, o axioma ele faz parte da própria identidade daquele que professa aquela cosmovisão, ok? Daquele que raciocina a partir daquela cosmovisão. Um outro axioma, por exemplo, a partir de uma outra cosmovisão, é o que? Um espírita, certo? Acredita em vida após a morte. A vida após a morte faz parte da estrutura da crença espírita. Você não vai existir um espírita, um kardecista que não acredite na vida após a morte, ok? Isso faz parte da própria concepção espírita, da base central da concepção espírita, certo?
a crença na vida após a morte é um axioma do Espiritismo. Perceba que esse axioma aqui, a crença da vida após a morte, é um axioma da cosmovisão espírita, porém ele não é um axioma exclusivo da cosmovisão espírita. Outras religiões, diversas delas, acreditam na vida após a morte, ok? Por exemplo, os católicos também acreditam na vida após a morte, ok? Ou diversas outras denominações cristãs e outras religiões não cristãs também. Então, as cosmovisões diferentes podem ter, sim, alguns axiomas em comum. Ok? Tranquilo? Perceberam o que é um axioma? Beleza? Então, o que é que pode caracterizar uma cosmovisão? Como é que a gente pode identificar uma cosmovisão? Pelos seus axiomas, ok? Além disso, a gente deve conceber o seguinte: diversas tradições filosóficas são cosmovisões. As diversas vertentes religiosas são cosmovisões também. E algumas propostas políticas, elas também são cosmovisões, como a gente vai ver a partir de algumas ideias, por exemplo, que a gente vai estudar das correntes políticas do século XIX. Okay? Então, tradições filosóficas podem ser cosmovisões, vertentes religiosas podem ser cosmovisões, e algumas propostas políticas também podem ser cosmovisões. Okay? Bom, mais exemplos de axiomas aí sobre a concepção agora da natureza humana. Okay? Por exemplo, Rousseau. O que é que Rousseau fala da natureza humana? Rousseau diz o quê? O homem é bom, porém a sociedade é que corrompe o homem. Okay? E a sociedade o corrompe. Pensamento de Rousseau. Já outro filósofo, Thomas Hobbes. O homem é o lobo do homem e a natureza é a guerra de todos contra todos. Percebe que, enquanto Rousseau tem uma concepção positiva acerca da natureza humana, Hobbes não, ele já tem uma concepção mais negativa em relação à natureza humana. Ok? E Locke, um outro filósofo também que a gente vai estudar ele quando estudar um pouco do liberalismo. Os homens são bons ou maus, úteis ou inúteis, graças à sua educação. Ou seja, Locke pega aqui a natureza humana e coloca ela em uma concepção neutra. Ela vai se desenvolver para o bem, vai tender para o bem ou para o mal, conforme a educação que receba. Perceba aí três axiomas, três concepções de natureza humana diferentes de três filósofos diferentes. Outra concepção da natureza humana, por exemplo, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso aqui é um axioma relativo à natureza humana, porém de origem e revelação divina. Ok? Então, já essa concepção aqui vai compreender o homem como bom, certo? Imagem de Deus. Deus é bom e o homem foi criado à imagem de Deus. Então, o homem também é bom. Essa concepção aí de natureza humana, ok? É um pouco diferente da de Rousseau, né? Rousseau vai atribuir aí o mal a partir de uma corrupção gerada pela sociedade, né? A concepção aí religiosa cristã, ela não coloca o mal não necessariamente a partir da sociedade, né? Mas a partir ali do pecado, sendo a sociedade dos possíveis inimigos ali da bondade do homem, né? Tem o demônio, a carne e o mundo, então seriam um dos possíveis. Mas no caso específico são concepções bem diferentes, ok? Então temos aí alguns exemplos de concepções de natureza humana de diferentes filósofos e diferentes pensamentos, ok? Perceba que a gente não está aqui entrando no mérito de julgar qual cosmovisão está certa ou está errada, qual cosmovisão é boa ou ruim. Não é nosso objetivo aqui.
É apenas saber que existem maneiras de pensar diferentes, ok? E essas maneiras de pensar diferentes têm concepções sobre a natureza humana diferentes, têm modelos e projetos para a sociedade diferentes, têm concepções metafísicas diferentes, tem também modelos de educação diferentes. Okay? Então, são formas de pensar diferentes, formas de entender o mundo, o universo e a sociedade diferentes. Agora, né, a partir da próxima aula, para ser mais exato, a gente vai se enveredar propriamente dito a grosso modo, nas 3 concepções políticas que mais influenciaram ali o século XIX: o liberalismo, o socialismo e o nacionalismo. Okay? A primeira concepção política que a gente vai estudar é o liberalismo. Ela vai ser a primeira porque você já tem uma base de algo parecido com ela, o iluminismo, certo? E então vai ser mais fácil para a gente compreender. A partir dela, depois dela, a gente vai estudar o socialismo e o nacionalismo. Então, pessoal, até a próxima aula.